conhece GoldenEye 007? O jogo de tiro em primeira pessoa que coloca o jogador na pele de James Bond. Name's Bond. James Bond. Foi publicado para Nintendo 64 no dia 25 de agosto de 1997. A história segue a cronologia do longa-metragem, lançado em novembro de 1995, e que fazia a estreia de Pierce Brosnan no papel do espião a serviço de Vossa Majestade. Produzido pela Rare, o mesmo estúdio que também publicou sucessos como Donkey Kong Country e Killer Instinct para Super Nintendo. O anúncio de um jogo de tiro para o console era um tanto audacioso. Afinal, antes de GoldenEye, o único FPS que tinha conseguido algum sucesso foi um port meia-boca de Doom para a Super Nintendo. No entanto, GoldenEye contava com recursos que Doom não podia ter no Super Nintendo, a começar pelo joystick do Nintendo 64, com comando analógico que permitia movimentação em 360 graus, movimento para cima e para baixo e tudo mais que fazemos intuitivamente nos controles dos dias de hoje. Para a época, era algo incrível. Além disso, 007 podia se ajoelhar, selecionar armas e um montão de tarefas graças ao montão de botões do controle. Inicialmente, 007 seria um jogo de plataforma 2D para a Super Nintendo, mas o diretor do game, Martin Hollis, sugeriu que o jogo tivesse um estilo de tiro em 3D e já fosse desenvolvido direto para o Nintendo 64. A sugestão foi aceita e GoldenEye começou a ser desenvolvido como um game de tiro em 3D. Mas sua mecânica inicial era similar ao game Virtual Cop, da Sega, onde o jogador controla apenas a mira do personagem, não tendo a possibilidade de controlar seu movimento. Então, tiveram que fazer mudanças drásticas no jogo, o que fez com que aparecessem muitos bugs. Por conta disso, a Nintendo quase desistiu do projeto, chegando a interromper o pagamento à Rare por 3 meses. Uma das curiosidades sobre o desenvolvimento do game foi sobre sua equipe. Dos 10 profissionais, 8 nunca tinham trabalhado com jogos antes. Mas mesmo assim, depois de um tempo, a Nintendo tirou o escorpião do bolso e continuou a pagar os desenvolvedores. Graficamente, GoldenEye é um game revolucionário. Ele extrai todo o poder de processamento do Nintendo 64 e faz uso de cenários, elementos e personagens desenhados em vetores texturizados. Hoje, o jogador pode achar feio e esquisito, mas há 20 anos atrás era algo incrível para um console de videogame. Outra inovação do jogo era seu modo multiplayer para até 4 jogadores. Quem não se lembra da diversão com as minas de proximidade ou com o lançamento de facas? Temos que agradecer ao desenvolvedor Steve Ellis, que utilizou os códigos-fonte do modo para um jogador e praticamente sozinho criou todo o multiplayer do game. Mas você sabia que essa modalidade foi adicionada no jogo secretamente pelos desenvolvedores da Rare? Pois é, os caras entraram no clima de agente secreto e adicionaram o modo multiplayer no jogo em segredo. Nem mesmo a Nintendo sabia dessa opção até o jogo ser lançado, pois a Rare temia que o modo multiplayer não fosse aceito pelos magnatas japoneses. GoldenEye traria um modo chamado Raw Bonds, em que seria possível jogar com outros James Bond, além do interpretado por Pierce Brosnan, mas devido a direitos autorais eles foram removidos. Entretanto, sinais de existência desses Bonds permaneceram em imagem das telas no manual do jogo. Além disso, seus modelos 3D foram mantidos na versão final, possibilitando que pudessem ser destravados utilizando Game Shark. O jogo também conta com ao menos 2 referências a pessoas que participaram do desenvolvimento do jogo. A primeira e mais conhecida é a arma Clob, batizada em homenagem ao designer Ken Loeb, que hoje em dia trabalha na Microsoft, mas que na época era funcionário da Nintendo e que sempre dava opiniões sobre o jogo. Outro desenvolvedor que tem aparição no game é David Duke, que emprestou seu rosto para o personagem Dr. Duke, um agente filtrado que nem tá no filme. O Duke tem um papel importante logo no início do game, na fase Facility, onde entrega um decoder para o Bond. No modo multiplayer, ele também é um dos cientistas que podem ser utilizados pelos jogadores. Durante o desenvolvimento de GoldenEye, a Rare tentou incluir algumas funcionalidades no jogo, entre elas a possibilidade de recarregar a arma de Bond tirando e colocando novamente o acessório Rumble Pack. Para quem não sabe, o Nintendo 64 contava com esse periférico para fazer o controle vibrar nas partidas, mas o acessório era grande demais e exigia 2 pilhas. E justamente por ser um tanto desajustado, a ideia de utilizá-lo para recarregar as armas foi descartada.
Em março de 2012, um usuário do fórum TRWP descobriu que o cartucho americano de GoldenEye 007 trazia um emulador do videogame ZX Spectrum, além de diversos jogos da Rare desenvolvido para o aparelho durante a década de 1980. Usando um marrom e um patch, o cara conseguiu liberar o emulador a partir das pastas de GoldenEye, revelando assim mais um easter egg dentro do jogo. A Ilha Perdida de Dan. Na parte final do primeiro estágio, é possível avistar uma ilha, aparentemente inalcançável. A ideia original dos desenvolvedores era usar um barco para chegar até lá. No entanto, o meio de transporte foi removido da versão final. Através de hack, algumas pessoas conseguiram chegar ao curioso espaço, notando que lá há um drone e um alarme que precisaria ser desativado. Como todo grande projeto, muitas mudanças e fatos curiosos aconteceram no decorrer do desenvolvimento. Depois do lançamento, o game fez muito sucesso, vendendo 8 milhões de unidades e ficando em terceiro na lista dos jogos mais vendidos do Nintendo 64, perdendo apenas para Super Mario 64 e Super Mario Kart. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixe aquele like e inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, valeu, falou e tchau!